Em meio ao mundo onde tudo gira em torno das redes sociais, eu escolhi me afastar das redes sociais. Olá, muito prazer, me chamo Jéssica Santos, seja muito bem-vinda ao meu canal, é uma honra ter você aqui. Me afastar das redes sociais foi uma das renúncias que eu fiz ao ser alcançada pela graça do Senhor. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha experiência, como que era o meu relacionamento com as redes sociais, quais que eram os gatilhos, quais que eram os sentimentos que eu tinha diante do meu acesso às redes sociais, o que me levou a sair, né, a me afastar das redes sociais, uma pessoa que era completamente viciada nas redes sociais, desde quando começou, né, o Facebook, Instagram, eu sempre tive Orkut também, eu sempre tive lá, inserida em todas as redes sociais que surgiam, eu sempre estava lá. Antes de mais nada, eu quero te dizer que esse vídeo não é para convencer você a se afastar das redes sociais, não é para poder plantar aí na sua cabecinha que redes sociais é ruim, que redes sociais é isso, que redes sociais é aquilo. Não, eu vou compartilhar a minha experiência. Basicamente, eu acredito que quase todo mundo compartilha dessas mesmas dores, esses mesmos gatilhos que o uso excessivo das redes sociais nos causa. Como eu disse, todas as redes sociais que surgiam, a Jéssica sempre estava lá. Lá em 2014 para 2015, se eu não me engano, eu comecei a fazer parte do Instagram. Eu não lembro quando que foi o surgimento aí do Instagram, não sei se foi 2012, 2013, não lembro exatamente, mas eu lembro que foi esse ano mais ou menos que eu passei a fazer parte do Instagram. E ele era só para postagem mesmo de fotos. Então eu lembro que no começo eu me inscrevi nele, mas eu quase que não usava. Na época era muito mais o Facebook, né? Logo o Instagram começou a crescer muito, né? Começou a surgir as novas profissões, influencer, criadores de conteúdo, e tudo foi muito rápido, né? Foi tudo assim, muito no instalar de dedos e já tá o que tá hoje. E junto com essa evolução no Instagram, a gente sempre correndo contra o tempo, sempre tentando acompanhar, né, as atualizações do Instagram, sempre buscando estudar ele. Eu vou estar citando mais o Instagram aqui, porque é uma rede social que eu mais acessava. Mas eu também tinha conta no Facebook, conta no TikTok também, tive conta no Snapchat, tive conta no Twitter também. Mas a rede social que eu realmente mais era ativa era o Instagram. Então eu vou estar falando mais do Instagram aqui. Conforme o Instagram foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se atualizando, eu tava lá, assim como muitas outras pessoas, tentando acompanhar aí a evolução do Instagram, tentando acompanhar as atualizações dele. E essas atualizações, essa evolução do Instagram, foi tudo, é muito rápido, né? E a gente tenta acompanhar e a gente acaba assim se cobrando demais, tentando viver para essa rede social, porque praticamente a gente passa a viver para essa rede social. E nesse tempo de uso de Instagram, eu sempre fui como uma usuária normal, criadora de conteúdo e também como empreendedora. Eu tinha uma loja online onde eu dependia praticamente 90% das minhas vendas dependia do Instagram. E além do meu perfil de empreendedora da minha loja, eu tinha o meu perfil pessoal, que na verdade era mais como uma influencer, como uma criadora de conteúdo, trazendo dicas, compartilhando a minha rotina saudável. Além de entrar no Instagram para compartilhar a minha rotina, compartilhar um pouco do meu pessoal, eu também ficava vendo o feed, ficava vendo os stories, perdia horas e horas dentro das redes sociais. Quando eu via, já tava lá 1h30, 2h30, 3 horas, rolando feed, rolando story, vendo a vida das outras pessoas. É onde gerava muitos gatilhos em mim. Cansaço, um peso, uma ansiedade, o meu emocional totalmente abalado. Só que quando eu ficava assim, eu não entendia o porquê que eu estava daquele jeito. Eu só sei que eu não gostava de estar daquela forma. Eu não gostava daqueles sentimentos que tinha dentro de mim. Eu só comecei a enxergar isso, comecei a entender isso, foi quando a graça do Senhor me alcançou. Quando eu me converti, quando eu comecei a fazer renúncias na minha vida, renúncias para poder viver o caminho de Cristo, viver uma vida em Cristo. E logo no início da minha conversão, eu fiquei afastada das redes sociais, tanto do meu perfil pessoal quanto da loja. E esse período que eu fiquei afastada me fez enxergar e ver tudo que estava acontecendo dentro de mim, o gatilho principal, o que dava este gatilho emocional dentro de mim, vinha
90% das redes sociais. Ter ficado esse tempo afastada me fez entender que eu já não me conhecia mais. Eu não sabia qual que eram os meus gostos, o que realmente eu queria da minha, o que realmente eu queria para minha vida, o que realmente eu gostava, se o que eu fazia era para mim ou se era para os outros. Literalmente, o Espírito Santo me abriu os olhos que eu tinha me perdido de mim, que eu não me conhecia mais, que eu não sabia quem que era eu. E isso, com certeza, não foi só de 1 ano, 2 anos para cá. É de muitos anos atrás, desde quando eu sempre tive inserida ali dentro das redes sociais, sempre compartilhando a minha vida, sempre compartilhando a minha rotina. E ter ficado esse 1 mês e meio afastada das redes sociais me fez querer fazer algumas renúncias. Dentre elas, seria me afastar completamente das redes sociais. Só que tinha um obstáculo nisso, a minha loja. O Instagram da minha loja era onde 90% saía as minhas vendas. Então, nesse período de 1 mês e meio afastada das redes sociais, eu tinha tomado a decisão de fechar minha loja, de encerrar as atividades da loja por um tempo. E eu até conversei com meu esposo, conversamos sobre isso e tudo mais, e tinha chegado a essa decisão que iria encerrar as atividades da loja. Mas na hora que chegou mesmo de tomar atitude, eu dei pra trás. Eu decidi não fechar mais. Eu ainda fiquei aí 1 mês e pouco com a loja, mas quando foi início de dezembro, é como se eu tivesse sido desobediente com Deus. O Espírito Santo tava falando muito mais alto dentro de mim para fazer essa renúncia. Só que eu tinha preocupações, eu tinha medo por conta mesmo em relação ao financeiro, né? E o Espírito Santo veio me trazendo, me consolando, me confortando, e me veio forte dentro de mim que Deus proveraria, Deus tomaria conta, que eu poderia entregar na mão de Deus, que tudo o melhor Ele fará. Nós temos que só ser obedientes e entregar na mão de Deus os nossos medos e as nossas preocupações. Então eu voltei a conversar com meu esposo, falei que realmente iria fechar a loja. Ele até comentou, mas você falou que ia fechar e você acabou voltando. Falei, pois é, mas realmente é a decisão que eu preciso tomar por um tempo, não sei por quanto tempo, não sei se vai ser para sempre, não sei se depois eu retorno com as atividades da loja. Eu sinceramente não sei. Eu vou me entregar completamente para os planos de Deus na minha vida, para a vontade de Deus na minha vida, e vou encerrar as atividades da minha loja e vou me afastar das redes sociais. E assim aconteceu. Em dezembro, fiz liquidação de todo o estoque da minha loja, encerrei, desativei o Instagram da minha loja, desativei o Facebook, excluí o meu Instagram pessoal, né? O da loja eu só desativei porque eu não sei se futuramente vou retomar com as atividades. Mas o meu pessoal mesmo, eu excluí o meu Instagram pessoal e já estou aí afastada das redes sociais já há mais de 2 meses. Agora, como que está sendo a minha vida afastada das redes sociais? Lá no início da conversão, o ano passado, que eu fiquei esse 1 mês e meio afastada das redes sociais, já tinha sido assim um dos melhores dias da minha vida. E agora, nesses 2 meses que realmente eu tomei essa decisão, que realmente eu fiz essa renúncia, é como se tivesse tirado um fardo de dentro de mim. Os dias da minha vida estão sendo muito mais leves, muito mais prazerosos. E eu estou me reconhecendo, conhecendo os meus gostos. Estou conseguindo colocar em prática muitas coisas que eu queria antes fazer, mas nunca conseguia fazer, nunca conseguia manter como hábito, nunca conseguia colocar em prática. Por quê? Eu sempre colocava como desculpa que não tinha tempo, que não dava tempo. Só que, na verdade, tinha tempo de sobra, tinha tempo para dar e vender. Só que o tempo que eu tinha, eu usava, eu gastava, eu perdia dentro das redes sociais. Às vezes entrava, vou fazer uma postagem no Instagram da loja, ou uma postagem no Instagram pessoal. Entrava, fazia essa postagem e ficava ali dentro. Me perdia ali dentro, não conseguia sair. Ia rolando o feed, ia vendo os stories, ia vendo a vida do outro. É aonde eu entrava ali dentro com um sentimento e saía dali de dentro com outros sentimentos de ansiedade, sentimentos de depressão, sentimentos de que minha vida não fazia sentido. Por quê? Você entra ali nas redes sociais, ninguém compartilha de fato o que realmente acontece na sua vida. A gente sempre compartilha isso, tanto eu quanto as outras pessoas, quanto você.
Você não vai compartilhar lá um dia que você tá mal, um dia que aconteceu algo de ruim na sua vida. Você vai compartilhar o superficial, você vai compartilhar o palco. Todos nós fazemos isso, todos nós compartilhamos o palco ali nas redes sociais. E os bastidores, só nós que sabemos. Enquanto a gente está compartilhando ali o superficial, compartilhando uma rotina perfeita, que isso é algo natural, é algo que é para alimentar o nosso ego. Não é que, eu vou fazer isso de malícia ou vou fazer isso de maldade. Não é, é algo natural, é algo que todos nós vamos fazendo naturalmente. Só compartilha o que é legal, só compartilha o que você está fazendo de legal, só compartilha a sua viagem, compartilha que você saiu para poder ir num restaurante diferente, comendo uma comida diferente. A gente quer compartilhar aquilo que alimenta o nosso ego, algo que as pessoas vão curtir, que as pessoas vão comentar só para alimentar o nosso ego. Isso gera um gatilho de ansiedade, um gatilho emocional de comparação, de frustração, porque, nossa, a minha vida não é perfeita, nossa, a minha vida é chata. Olha só, essa pessoa vive viajando, vive comendo coisas diferentes, vive em restaurantes chiques, restaurantes diferentes. Não, porque a minha vida tá péssima, minha vida não tem sentido. Esse tipo de comparação gera tanto em quem está vendo os stories de outro, né? No caso, tipo, como se eu olhando os stories de outro, e tanto gera isso a outra pessoa que está vendo os meus stories, né? Porque eu tô compartilhando ali só o legal, só o superficial, só o palco, não tô compartilhando bastidores, não tô compartilhando de fato como que é a minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, que todos nós temos. Com isso é como se fosse virando várias chavinhas dentro da minha cabeça, e o Espírito Santo dentro de mim, me perguntando, né, me questionando, qual que realmente é o propósito de compartilhar, qual que é realmente o propósito de muitas vezes, eu tenho que posto ali uma foto, e gera uma expectativa na gente, uma expectativa de receber elogios, de receber curtidas, de receber comentários. Porque se não curtir, é porque não gostam de mim, ou porque não gostaram da foto, o que tem de errado na foto. Sempre procurando por aplausos, sempre procurando por alimentar o nosso ego. Tudo isso me fazia me perder de mim, porque às vezes eu não sabia se aquilo que eu queria fazer seria pra mim ou seria pra postar. E várias vezes eu queria ir pra determinados lugares, porque eu vi que fulano tava naquele lugar, ciclano tava naquele lugar, aquele restaurante, aquele lugar bonito. Eu quero ir lá conhecer. Gente, é legal você ir conhecer lugares novos? Sim. Mas muitas das vezes, o porquê que você quer ir lá? Você quer ir lá porque você quer ir lá conhecer? Ou porque você quer ir porque fulano foi e porque você quer postar que você estava lá também? Entende? Então tudo isso, eu tô falando isso de mim, a minha experiência, o meu relacionamento com tudo isso. Eu acredito que muitos que você também pode estar se identificando com algumas coisas dessa. E só dando ênfase nisso tudo, que por mais que tem esses pontos, né, que eu acabei de falar, esses gatilhos de ansiedade, de comparação, que causa, né, que a rede social, que o Instagram especificamente causou em mim, né, particularmente em mim. Por mais que tenha tudo isso, eu acho o Instagram uma ferramenta tremenda. Só que precisa ser usado com estratégia, precisa ser usado com equilíbrio. E eu falo para qualquer um e falo aqui para você. Eu não digo e eu não disse que nunca mais eu vou voltar para as redes sociais, que nunca mais eu vou estar lá compartilhando algo. Por quê? Eu converso com Deus o seguinte: Senhor, me afastei, fiz essa renúncia, está sendo uma das melhores renúncias que eu fiz na minha vida, está sendo incrível, mas eu estou aqui, meu Pai, à tua disposição, eis-me aqui. Quando o Senhor quiser que eu volte para falar de ti, para falar do Evangelho, para poder compartilhar a transformação que o Evangelho de Jesus Cristo vem fazendo na minha vida, somente para falar de ti, eu voltarei. Como estou fazendo agora aqui no YouTube.
Uma das coisas que eu sempre quis, porque o YouTube, ele é uma mídia social completamente diferente do Instagram. É um lugar que você vem para procurar algo específico, buscar conhecimento, buscar aprender algo específico. O YouTube é incrível, incrível, incrível. Nesse tempo que eu me afastei das redes sociais, eu comecei a usar o YouTube muito, né? Para fazer estudos bíblicos, para assistir pregações e muitas outras coisas que eu tinha vontade de aprender, de colocar em prática na minha vida. Eu busco aqui no YouTube algo específico e aonde tem me acrescentado muito em conhecimento. E aqui no YouTube não é todo mundo que está. E aqui no YouTube não tem os stories onde você tá lá o tempo todo vendo a vida um do outro. Não é uma rede social blogueira, uma rede social de influencer que tá ali 24 horas postando as coisas. Aqui é algo para você buscar conhecimento, é algo específico. E eu sempre tive vontade de criar conteúdo, de criar vídeos aqui pro YouTube. Mas eu estando sempre lá no Instagram, perdendo meu tempo, eu nunca de fato busquei conhecer a plataforma do YouTube. Eu sempre quis criar. Só que antes o meu objetivo de conteúdo era outro totalmente diferente do que eu falo agora, que eu compartilho minha vida cristã, o evangelho, porque também na época eu não era cristã. Eu queria compartilhar sobre vida saudável, né? Porque eu me ingressei também nessa rotina de vida saudável e eu sempre compartilhava no Instagram, e então eu queria compartilhar aqui também, mas nunca de fato assim tinha um propósito, não tinha um objetivo específico. Hoje tem um objetivo específico, né? Que é falar do amor de Jesus, que é falar do evangelho, é compartilhar meu testemunho, é compartilhar experiências, é trazer tudo a transformação que Jesus vem fazendo na minha vida, essa minha caminhada cristã, essa minha evolução, né? Este constante aprendizado que eu estarei tendo nessa minha caminhada cristã. Eu sinto um desejo enorme de compartilhar isso com vocês e orei, jejuei a Deus sobre o início, sobre eu iniciar aqui no YouTube. Então agora é diferente porque tem o propósito, tem um objetivo bem claro aqui. E uma das coisas que eu sempre quis ter como hábito na minha vida é o hábito de leitura. Eu sempre tive muito esse desejo de ter um hábito de leitura. Eu acho muito prazeroso você sentar com uma xícara de café e ler ali um livro, sabe? Que te edifica, que te traz renovação da mente, que te transforma. E com a minha conversão e com o meu afastamento das redes sociais, eu investi em alguns livros de cunhos cristão, sabe? Livros assim que vem me edificado de um tanto. Esse é um dos hábitos que eu estou conseguindo praticar na minha vida, assim, diariamente. Inclusive, nós estamos hoje, dia 21 de fevereiro de 2024. Eu já li 2 livros, estou no 3º livro, fora os livros da Bíblia, né? Que eu leio diariamente, que eu medito diariamente nos livros da Bíblia. Então, assim, uma das coisas que eu sempre quis ter como hábito é o hábito de leitura. E ter me afastado das redes sociais me proporcionou isso. Sem contar o quanto que o meu tempo está sendo mais produtivo, estou tendo mais foco, estou me dedicando mais aos cuidados da minha casa, coisa que estava terceirizada, que eu não me atentava a muitas coisas da minha casa, cuidados comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, cuidados com o meu esposo, passei a me dedicar mais, assim, em olhar mais pro meu esposo, porque quantas vezes, ter mais tempo pro meu esposo, porque quantas vezes sentávamos para assistir um filme, mas eu pegava, em vez de assistir o filme, ficava aqui nas redes sociais, em família também, quantas vezes estava reunida em família, mas realmente não estava lá presente, porque eu estava fisicamente presente, mas a minha cabeça estava aqui, ó, dentro das redes sociais. Então eu posso dizer que me afastar das redes sociais teve muito mais pontos positivos, muitos pontos positivos do que negativo. Eu confesso que no começo eu fiquei muito pensando, mas quando acontecer algo que eu quiser compartilhar, como que vai ser? Só que o Espírito Santo trazia a mim, pra quê? Pra que você tem que postar? Pra quê? Pra alimentar o seu ego? Totalmente diferente se eu fosse postar um conteúdo específico, por exemplo, uma palavra do evangelho, algo assim que fosse acrescentar, que fosse trazer arrependimento nas pessoas, arrependimento, fosse trazer renovação, transformação espiritual.
Hoje eu digo que se eu voltar para as redes sociais, para o Instagram especificamente, vai ser somente com esse objetivo, sabe? De compartilhar basicamente o que eu venho compartilhando aqui no YouTube. Vai ser somente com este objetivo. Só que para eu voltar, eu ainda preciso mudar muita coisa em mim. Melhorar muita coisa em mim no sentido de equilíbrio, no sentido de foco. Mas para isso, para eu voltar e ser assim, eu ainda tenho muito que trabalhar em mim. Eu tenho muito que melhorar. Porque a nossa mente, nossa carne, ela quer aquilo ali, aquele entretenimento, aquele prazer momentâneo que causa na gente quando nós estamos ali dentro das redes sociais. Aquilo ali afeta tanto a nossa mentalidade, tanto o nosso cérebro. Se você pesquisar e ir a fundo sobre o que as redes sociais causam aqui, ó, na nossa mente, no nosso emocional, você vai falar, não, realmente eu preciso dar um tempo, porque foi isso que eu fiz. Eu pesquisei a fundo, além do Espírito Santo trazer isso a mim, que eu precisava disso para me crescer espiritualmente, principalmente para eu me conectar com Deus, para eu ter mais intimidade com Deus, para eu conhecer mais a Deus. Eu precisava me afastar, eu precisava viver no deserto, né? Me afastar nas redes sociais, me fez ir para o deserto. Inclusive, o vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre deserto e renúncia. E isso era necessário para eu começar a crescer espiritualmente, né? Ainda tem muito que aprender, ainda tem muito, mas se eu continuasse do jeito que eu estava, me perdendo meu tempo ali dentro das redes sociais, eu não teria crescido já um pouco, o pouco que eu cresci hoje, eu não teria crescido. Muita coisa que eu aprendi, eu não teria aprendido. Eu não teria tomado esta decisão de criar vídeos aqui pro YouTube. Então, como eu disse no começo, este vídeo não é para querer te convencer ou para querer fazer você demonizar as redes sociais. Não, não é isso. Tudo é com equilíbrio. A gente tem que saber usar, a gente precisa usar da maneira certa, da forma certa, né, para crescer, para acrescentar em algo profissional, em algo espiritual na nossa vida, mas tudo com equilíbrio. E eu não tinha esse equilíbrio, eu admiro quem tem este equilíbrio. Mas se você aí se identificou com alguma coisa que eu tenha falado, se você também vem sentindo algum desses sentimentos que eu tinha ao acessar redes sociais, ao viver dentro das redes sociais, ao perder muito tempo dentro das redes sociais, experimente se afastar um tempo das redes sociais. Experimente viver para você. Experimente se conhecer. Porque uma das melhores coisas que tem me acontecido ao me afastar das redes sociais é me conhecer. É saber do que realmente eu gosto, é saber que o que eu quero fazer, aquilo que eu quero fazer é pra mim, é pro meu crescimento pessoal, profissional, espiritual, é dedicar mais tempo à minha família, principalmente é viver na presença de Deus, é não perder tempo com coisas que não vai me acrescentar em nada, me dedicar literalmente a Deus e a mim e a minha família. É uma escolha que eu escolheria 1000 vezes. Então eu encorajo a você a tirar um tempo para você se conectar com Deus, para você se conhecer, para você conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus, você se conhece. Comece a se ver como Deus te vê, comece a se amar como Deus te ama, comece a fazer as coisas por você, para você. Compartilhe aqui comigo nos comentários se você se identificou com algum desses sintomas, né, que eu compartilhei, que eu sentia ao acessar as redes sociais. Como que é o seu relacionamento com as redes sociais? Compartilhe aqui com a gente, compartilha que eu vou amar ver seus comentários, vou estar respondendo. E se você não é inscrito ainda aqui, se inscreve no canal. Compartilho vídeos toda semana, estou me aperfeiçoando, estou buscando conhecimento para compartilhar cada vez mais aqui com vocês, conforme o Espírito Santo for me inspirando, me conduzindo, me guiando, e tudo é para a glória e honra do Senhor. Um beijo, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.